E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode estar resolvendo problemas de memória usando a biblioteca no Pandas, né? No caso aqui, digamos que você tem um notebook ou você tem um computador e você não tem memória suficiente, né? Tua máquina no máximo aí tem 8 GB de RAM, 4 GB de RAM e você às vezes tem que ler um dataset muito grande, né? De 5 GB, 10 GB, 20 GB. E esse dataset, quando você vai ler ele usando o Pandas, ele não cabe na tua memória. Então, se você já tem esse problema de memória, ou então se você ainda não trabalhou com dados de grande volume, você vai passar por esses problemas. Principalmente quando você quer ler um arquivo e colocar ele em memória. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como você pode estar reduzindo o consumo de memória usando o Pandas. Então, desde já, peço aqui seu like, clique aqui em gostei. Vocês estão se esquecendo de clicar aqui em gostei, né? Tá assistindo o vídeo, tá vendo as dicas e não tá clicando em gostei, né? Pois vai lá, clica aqui em gostei, clica aqui, ó. Então, pessoal, foi o que eu fiz aqui, né? Eu criei um notebook que eu chamei de Reduce Memory, beleza? E nesse notebook aqui, a gente vai fazer algumas experimentações, certo? O que é que eu pretendo? A gente vai pegar uma base de dados relativamente grande, certo? Eu vou fazer a leitura dessa base de dados, a gente vai verificar o quanto está consumindo de memória, meu data frame, e a gente vai fazer algumas operações e ver o quanto a gente consegue reduzir da memória desse meu data frame. Eu selecionei uma base de dados que eu deixei o link aqui, certo? Essa aqui é uma base de dados lá do Kaggle. É uma base de dados de e-commerce, certo? São dados comportamentais de e-commerce, certo? E o que é que a gente tem aqui? A gente tem duas tabelas. Eu baixei a tabela de novembro, então eu recomendo você estar baixando essa tabela de novembro, usando esse link que eu vou deixar no notebook. Que normalmente aqui a gente vai ter nessa tabela relativamente 4 GB de dados, né? São 8 colunas, esse meu dataset, que contém informações sobre o e-commerce, né? Como por exemplo o ID do produto, qual é a categoria do produto, o tipo de evento que está ocorrendo naquele produto, a marca, enfim, essas informações, né? Você pode estar utilizando outra base de dados, certo? Pode estar utilizando outra base de dados. Eu escolhi essa aqui porque eu achei uma base ideal para a gente fazer a aula, né? Que tem em torno aí de 4 a 5 GB, beleza? Mas você pode também utilizar outro. O que eu vou fazer aqui na experimentação, você pode estar fazendo isso para outras bases de dados. Então, eu baixei esse meu arquivozinho aqui do dataset. A gente vai utilizar, eu importei a biblioteca Pandas, JSON e o OS, né? O Pandas, a gente vai utilizar o Pandas para fazer as leituras dos dados, né? Trabalhar com o nosso data frame. O JSON, a gente vai, como eu vou fazer a leitura dos dados, vou verificar o uso de memória, a gente vai ficar salvando isso em disco, dentro de um arquivo JSON, certo? E a gente vai ficar lendo esse arquivo JSON para a gente fazer comparações, né? Eu não vou fazer todas as leituras dos dados, até porque minha memória não ia ser suficiente para me fazer tudo isso em memória. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ler meu dataset inteiro, de 5, 6 GB, vou salvar o uso de memória dele no disco, vou fazer algumas experimentações e vou salvar o uso de memória para a gente ver o quanto a gente consegue reduzir no uso de memória com essas manipulações que eu vou ensinar para vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai fazer a leitura dos nossos dados, né? Para fazer a leitura dos nossos dados, eu vou seguir o padrão, né? A gente faz df.bf.readcsv. Esse readcsv, ele é um método Pandas. Vou importar aqui meus dados, executar aqui. O readcsv é um método Pandas que a gente utiliza para fazer a leitura de arquivos com extensão CSV, certo? Então eu vou colocar aqui o parâmetro filename, que é o parâmetro onde está o caminho do meu arquivo. E como esse dado é muito grande, o que é que eu recomendo vocês fazer, né? Normalmente a gente usa o readcsv, roda a célula e demora muito tempo para carregar todo o dataset, né? Quando você está lidando com um dataset muito grande, eu recomendo você primeiro conhecer o dataset. Como é que você conhece o dataset usando o Pandas? Você pode utilizar o parâmetro AnyRooms. Aí você vai abrir, você coloca um limiar de quantidade de linhas que você quer ler desse dataset. No meu caso aqui, eu estou lendo 50 linhas, certo? Eu vou ler as primeiras linhas desse meu dataset. Aqui, esse arquivo, pessoal, é .zip, certo?
aqui você pode ler direto do Pandas um arquivo .zip, só você botar compression zip, que vai funcionar, certo? Eu acredito que se você tirar o zip, eu acho que também o Pandas faz a leitura automática. Mas eu vou colocar para ficar mais, para vocês entenderem quais os parâmetros que eu estou mexendo aqui dentro da função, certo? Então, vou fazer a leitura aqui do meu dataset. Opa, já fiz a leitura. Vou colocar uma tagzinha time para a gente calcular o tempo da leitura desse dataset, para você ter noção de como é um problema, né, lidar com datasets que são bastante grandes. Executei aqui, beleza. Lembrando que eu estou lendo só as 50 primeiras linhas do dataset. E a gente conseguiu aqui abrir o dataset, né? A primeira coisa que eu sugiro você fazer, quando você está trabalhando com um dataset muito grande, que seja volumoso, você entenda o que é cada coluna. Por que eu digo isso? Porque quando você entende o que é cada coluna, você pode sugerir, modificar o formato da coluna. Por default, o Pandas, quando você lê um dado desse tipo, ele coloca tudo como objeto. Se for um dado string, ele coloca tudo como objeto de 64 bits. Então, às vezes, você tem um inteiro que ele podia ser representado consumindo a metade ou até menos que da metade da memória, usando, por exemplo, 16 bits, e esse dado consome 64 bits. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar representar esses dados consumindo menos memória, beleza? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Para fazer isso, a gente tem que entender qual o tipo desses dados, né? Então, para entender qual o tipo desse dado, a gente pode estar usando o describe. Eu posso dar um describe, beleza? Lembrando, quando eu dou um describe aqui, ele praticamente vai dar uma descrição do meu data frame para cada feature. Normalmente, o describe, por default, ele considera apenas as features numéricas, certo? Então, se eu quiser considerar as features categóricas e as features numéricas, eu posso estar dando um include e passando um all aqui, ó. Então, executei minha célula, vocês percebem que eu tenho agora todas as features do meu dataset, certo? Por que eu estou dando essa descrição? Porque normalmente a gente pode representar esses dados de outra forma. Então, por exemplo, ó, esse produto aqui, eu consigo ver qual é o tipo dele. Eu vou até dar uma diminuída aqui no notebook, só para mostrar aqui rapidamente. Esse produto a gente consegue ver o tipo dele, é um tipo inteiro. Se eu dar um df.info, a gente vê qual o tipo de cada dataset, né? Por exemplo, o event type é um object. O event type é um object. Um produto ID é um inteiro de 64 bits. A categoria ID é um inteiro de 64 bits. Então, esses dados aqui estão consumindo muita memória. Para me verificar a memória que a gente está consumindo para cada variável dessa, a gente pode utilizar um método que é o df.memory usage e executar meu comando. Quando eu faço isso, ele já me diz aqui a quantidade de memória que eu estou utilizando para cada coluna. Aqui, pessoal, eu só carreguei o meu dataset as 500 primeiras linhas, né? Para a gente ter uma noção aqui do que a gente pode fazer. Então, agora, eu vou carregar todo o dataset, certo? Vai demorar um pouco, eu vou até acelerar um pouco o vídeo, para a gente fazer isso aqui de forma mais detalhada, beleza? Então, pessoal, terminou aqui, né? Para ler todo o dataset, a gente demorou praticamente 1 minuto e 31, né? Vou rodar novamente aqui minha célula para mostrar. Vou fazer agora a descrição, também vai demorar um pouco. Terminou aqui de executar. Vou executar aqui df.info, mesma forma. E vou também verificar o uso de memória agora para todo o dataset, né? Tu percebe aqui que a gente já pegou aqui a quantidade de memória por cada coluna. Isso aqui, pessoal, é dado em kbytes. Então, eu posso converter isso aqui, vou fazer assim, ó, para megabytes, né? Se eu elevar aqui menos 24 a 22, a gente vai ter a quantidade de memória em megabytes. Se eu der somar tudo isso aqui, a gente vai ter a quantidade de memória em megabytes que eu utilizo nesse data frame, ou seja, 4.634, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar esse valor aqui no disco e vou fazer algumas alterações nesse dataset para a gente comparar o uso de memória. É basicamente isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um nome de um arquivo. Vou dar o nome dele file memory usage, beleza? E vou dar o nome desse arquivo de memory usage JSON. Por isso que eu importei a biblioteca lá JSON, né? Para a gente utilizar isso aqui. Então,
Eu criei essa função aqui, pessoal, pra gente... o que é que eu estou fazendo aqui nessa função, né? Eu estou usando o path, estou verificando se esse arquivo aqui que eu dei o nome de memory usage, ele está no meu disco. Se tiver, eu estou lendo esse arquivo, certo? Dando um open aqui nele, né? Colocando ele nessa variável fp. E estou usando uma biblioteca JSON, dando um load no arquivo, certo? E como o JSON, quando eu dou um load, isso eu coloco dentro de um dicionário. Então, assim, se existir esse arquivo, eu quero chamar esse arquivo do disco. Se não existir, eu estou criando um dicionário do zero. É basicamente isso que essa função faz, né? Então, como o arquivo não existe, ele vai dizer o arquivo não existe, beleza? Então, eu vou abrir aqui, ó, o dicionário está nulo. Eu vou pegar isso aqui que a gente criou, que é o uso de memória, também vou colocar aqui, beleza? Ó, 4.634, e eu vou salvar isso aqui em disco. Então, eu vou colocar, ó, disk memory, que está vazio. Vou colocar, ó, memory total. Vou colocar a memory total. Que a memória total vai ser justamente essa soma aqui que a gente está fazendo. Vou pegar meu disk memory, vou chamar aqui, beleza, armazenei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, pessoal, criar uma função que eu pegue esse dicionário e salve em memória. Para a gente ficar salvando isso. Porque eu vou matar meu kernel, fazer a leitura dos dados novamente e vou ficar puxando o que está na memória e comparando com as alterações que eu vou fazer, certo? Na leitura. Então, o que é que eu faço aqui nesse salvando arquivo? Eu dou um open. No caso aqui eu não passo o R, eu passo o W, porque eu quero fazer write, né? No caso, escrever nesse arquivo. E eu vou salvar esse arquivo dando um JSON dump. Eu estou passando o meu objeto, que é o dicionário que está aqui, que é o memory total, e estou passando o arquivo. Então, beleza. Executei aqui. O que é que a gente fez? Salvou o nosso arquivo no disco. Então agora, pessoal, eu vou mostrar a vocês como você vai fazer algumas estratégias para você reduzir esse consumo de memória. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente utilizar o parâmetro dtype. O que é que o dtype faz? O dtype, você pode informar o tipo de dado, o formato de dado que você quer cada coluna. Então, assim, ao invés de eu ter um objeto de 64 bits, usar um espaço 64 bits numa coluna dessa, eu posso representar ele como um objeto inteiro menor, posso representar ele como um objeto categórico, que dessa forma o Pandas otimiza bastante a memória. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o event type, que é o meu dado. Esse dado aqui, se você analisar aqui o que é que tem nesse dado, a gente pode fazer até assim, ó. Eu posso dar um df event type, vamos ver quantos dados, o que são esses dados mais ou menos, né? Ó, event type tem um vix, se eu der um unique aqui, se eu der um unique aqui, ele vai mostrar os únicos desse, ó, normalmente tem view, cart e compra, né? Enfim. Aí aqui no caso, eu não preciso estar representando isso como string. Eu posso criar um objeto categórico e representar isso através de categoria. Aqui no Pandas, se a gente criar um dicionário, colocar event type e botar categórico, eu já represento isso como uma categoria, beleza? Então, pessoal, o produto ID, a gente consegue fazer isso da mesma forma, né? Vamos ver quantos ID diferentes eu tenho aqui, ó. Ao invés de ser um string, né, eu representar isso como, no caso, está sendo representado o produto ID aqui, ó, como um inteiro, 64 bits. Aí no caso do produto ID, eu posso ver qual é o máximo que ele atinge, né? Então vamos ver aqui, ó, produto ID máximo. Esse valor aqui, eu conseguiria representar esse produto ID usando um inteiro de 16 bits, 32 bits. E eu já reduzo a memória em 50%, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar meu produto ID, vou colocar ele aqui e vou representar ele como uma categoria, né? Categoria também, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a categoria ID, vamos ver a categoria ID, também é um inteiro máximo, né? Eu posso representar isso como um inteiro e posso representar isso como uma categoria. Eu vou colocar como inteiro, nesse caso aqui, para a gente fazer uma diferenciação. Então vou pegar a categoria, ao invés de ser 64, o inteiro de 64 bits, a gente vai representar como inteiro de 62. Lembrando aqui é category inteiro. Beleza. Aí agora, pessoal, qual é o próximo aqui? Category code. Então vou pegar esse category code, beleza? E vou colocar ele também como categórico.
verificar aqui Category Code, certo? Ó, tem um unique de 129, tem 129 categorias diferentes, eu posso representar ele como uma categoria, beleza? Esses atributos que a gente pode representar como uma categoria, por exemplo, Category Code, Branding, deixa eu ver aqui, Produto ID Event Type, eu vou colocar ele como categoria. Esse preço aqui, como ele está em 64 bits, eu vou reduzir ele para 16, certo? Um float de 16 bits. Esse usuário ID, eu vou reduzir ele para também 16. E essa categoria ID eu vou colocar 32, beleza? Eu vou fazer mais ou menos assim. Então, vamos lá. Para fazer branding, continuando aqui, né? Vou também colocar como categoria. Beleza. O preço, peguei o preço. Vou colocar o preço como, no caso aqui, um float. Vou colocar float 16, beleza? Aí vou pegar também o usuário ID e vou também colocar isso como um inteiro, 16. Beleza, eu acho que eu tenho praticamente todos os relevantes aqui, né? Tem esse user session, que é um objeto, eu não vou mexer nele não, vou deixar como ele é objeto e vamos fazer a leitura dos dados, né? Vamos ver se funciona aqui, beleza? Ah, pessoal, meu kernel aqui, ele morreu, porque eu esqueci de restartar o kernel, certo? Então, se esse problema aconteceu com você também, porque no caso eu precisaria restartar o kernel e rodar novamente, porque minha memória não cabe eu rodar duas vezes esse dado, né? Rodar esse dataset duas vezes em memória, como se eu estivesse carregando ele duas vezes na minha memória, quando eu executei novamente aqui a célula. Então, o que é que eu vou fazer? Pessoal, aqui também, ó, eu não coloquei o dtype, certo? No caso aqui a gente vai setar o dtype e vai passar o dicionário lá. Agora eu acho que está tudo correto. Beleza? Peguei o dtype e estou setando o dtype dentro aqui do meu dado. Então, pessoal, terminou de rodar aqui, beleza? O meu dado rodou. Eu podia dar esse describe, mas eu não vou rodar esse describe porque vai demorar um pouquinho, né? Eu vou rodar só o info para a gente ver que nossos dados agora, ó, o event type está um object, beleza? Esses outras categorias foi para object e a gente reduziu o nosso dado, né? Eu vou agora executar aqui mais ou menos, ó. Opa, já reduzimos aqui praticamente na metade, né? Ó, só tem agora 2.131 megas, né? O que é que eu vou fazer? Vou pegar meu arquivo JSON, abrir meu arquivo em memória, no caso aqui ele vai ler o arquivo, porque existe o arquivo em disco, e vou colocar aqui, ó, memory dtype, ou seja, a gente reduziu usando o dtype. E vou colocar isso em memória, no meu dicionário, né? Adicionar isso no meu dicionário. Então a gente agora tem esses dois valores, né? E vou salvar novamente meu dicionário no disco. Você percebe aqui que a gente reduziu praticamente o nosso consumo de memória em 50%. Dá para reduzir mais ainda? Ainda dá. Eu poderia tentar reduzir ainda mais usando o dtype. Mas eu vou explicar outra forma que você também pode reduzir o consumo de memória, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou matar o kernel dessa vez, né? Para não ter o problema de porque quando eu mato o kernel, eu mato o processo em memória. Se eu for rodar a célula da onRead, ele vai carregar tudo em memória de novo e memória vai acabar daquele problema, né? O kernel vai matar o kernel pela falta de memória, né? Então vamos lá, vou executar aqui minha biblioteca, chamar tudo novamente e aqui eu vou lhe explicar como é que vocês podem estar fazendo também essa redução, né? Aqui no Pandas Read CSV tem outros métodos, né, que a gente pode estar explorando, né? Esse names é quando eu quero mudar o nome das minhas features de entrada. E se você descer aqui mais um pouco, ó, tem um dtype e tem esse use columns, né? Esse use columns é quando eu quero ler apenas algumas, fazer a leitura de apenas algumas colunas. Digamos que eu não precise de todas as colunas, né, desse meu dataset. Então eu posso estar fazendo leitura apenas de algumas colunas. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Tu lembra que eu vou até dar um nrooms aqui, ó. Vou ler apenas 10, certo? Pra gente testar, para não demorar muito. Ler 10 linhas. Li. Vou dar um df.read aqui. Beleza. Ó, tu percebe que essa coluna, eu posso tirar essa coluna type,
Também poderia tirar essa coluna Use Session, né? Eu acho que eu não vou precisar desses dados aqui, né? Talvez eu precise mais do ID do produto, a categoria, a marca e o preço dele e o usuário, né, que está vinculado a ele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar esse Use Session, no caso Use Columns, vou criar Use Columns e vou passar para esse Use Columns, eu vou passar para ele um dtype.keys. O que é isso que eu estou fazendo, né? Isso aqui é um dicionário, certo? Então se eu pegar dtype.keys, eu vou até mostrar aqui a vocês, ó. Pegar dtype.keys, isso aqui me retorna praticamente uma lista com minhas colunas, certo? E esse use columns eu tenho que justamente passar quais colunas desse dataset que eu quero fazer a leitura. Então eu vou transformar isso aqui numa lista, beleza? No caso, eu vou pegar todas as colunas que eu setei aqui, né? O dtype, e vou atribuir esses use column. Ou seja, eu vou desprezar essa coluna use session. Eu também vou desprezar essa coluna event type, beleza? Então, praticamente, ao invés de ter 9 colunas, eu vou ter 7 colunas. Então, eu vou deletar aqui essa célula e vou executar meu data frame tirando o nRooms, ou seja, eu vou carregar todo o dataset em memória. Vou setar aqui use columns e vou passar use columns, que é a minha lista. Beleza? Executar aqui novamente. Dar um head e ver se foi tudo ok. Beleza, pessoal. Fiz a leitura aqui do meu dataset mais curtinho, vou dar meu info, vou chamar essa questão, vou abrir meu arquivo JSON novamente e vamos ver aqui, ó. A gente agora reduziu o consumo de memória para 1 GB.1, né? E eu vou pegar agora aqui, ó, dtype use columns. E nós temos nosso dicionário aqui com tudo. Para pegar a porcentagem, em termos de porcentagem, o quanto a gente reduziu, eu vou chamar aqui o dicionário de novo e vou estar usando uma função aqui, certo? Para acelerar o processo, eu vou colocar a função aqui para vocês. Aqui nessa função, pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu valor máximo, no caso aqui, dentro dos valores do meu dicionário, no caso eu dou dict memory, pego os valores, transformo na lista e pego o máximo, beleza? Aí o que eu estou fazendo? Estou pegando o valor do dtype para a gente saber em porcentagem o quanto a gente reduziu. E eu estou diminuindo do 100 aqui para ter o valor em porcentagem. No caso aqui, ó, quando a gente usou o dtype, a gente reduziu o nosso consumo de memória em 54%. E quando a gente usou o memory dtype use column, a gente reduz em 76%. Então, pessoal, por hoje eu fico aqui. Eu queria passar para vocês essas formas que você pode fazer para você reduzir o seu consumo de memória usando o Pandas, certo? Existe outra forma, você pode também usar o chunk size. Vou até mostrar aqui a vocês, ó, existe esse chunk size, onde você consegue quebrar o arquivo do Pandas e ficar meio que manipulando usando esses chunks, certo? Eu não vou estar dando isso nessa aula, mas se você quiser que eu grave uma aula disso, coloca aqui nos comentários, dizendo que você quer que eu grave mostrando como é que você pode estar usando o chunk size. Mas acredito que com tudo que eu ensinei aqui, vocês vão conseguir reduzir o teu consumo de memória aí em até 50%, dependendo do dataset, né? Dependendo das features também. Então valeu, fico por aqui, um abração a todos, até mais.